motivo de alegria para mim poder estar com vocês nesse início dessa conferência, né? Um tema precioso, um tema riquíssimo, tão valioso para a vida da igreja. A gente acha que existem temas mais atuais, não há nada mais atual do que constantemente aprender sobre a fé e os fundamentos da nossa fé. Isso que sustenta a igreja, isso que alimenta a igreja. Nós não devemos nos cansar de buscar compreender tais doutrinas, né? Eu quero voltar ao texto que foi lido aqui pelo pastor Leandro, junto com os irmãos, no capítulo 11. Eu quero ler apenas o verso 1, irmãos. Eu quero ler apenas no verso 1 desse texto, tá certo? E a partir daqui nós vamos tentar elaborar a interpretação e como devemos compreender essa fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Aqui nesse texto, irmãos, que nós temos diante de nós, né? É um capítulo inteiro que é desenvolvido a partir desse verso, e foi lido aqui de maneira excelente. Todo o primeiro capítulo foi lido ele de ponta a ponta. Eu queria pensar com vocês rapidamente nas partes do desenvolvimento dessa fé a partir desse verso em particular. Vejam, irmãos, a parte desse capítulo, vamos dizer assim, as partes que compõem esse capítulo inteiro são duas partes. A primeira é a descrição geral da fé, que vem do primeiro verso até o quarto verso. Nós vamos me deter apenas a primeira. Então, a descrição geral da fé, que vai do verso 1 até o verso 4. Segundo, você vai ter uma ilustração ou declaração dessa descrição por exemplos múltiplos que serão usados desde Abel até o fim da história de Israel, onde eles vão mostrar os exemplos da fé que é conceituada aqui dos versos 1 até o verso de número 4. Então, as descrições da fé consistem de 3 ações ou dos efeitos da fé, que são colocados aqui da seguinte maneira. Perceba, o primeiro efeito da fé consiste literalmente, irmãos, da seguinte verdade: a fé torna as coisas que não são, certo? Ela faz com que aquilo que não é passe a existir, aquilo que não se vê passe a se enxergar. Então a fé, ela faz com que aquilo que não existe diante dos meus olhos se torne realidade. O segundo está no verso 2. A fé, ela faz o crente aprovado diante de Deus. Veja o verso 2 que diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o que é fé? E os que creram segundo essa fé foram aprovados por Deus, obtiveram bom testemunho. O terceiro está no terceiro verso, irmãos. A fé faz o homem entender e crer nas coisas que são inacreditáveis ao sentido e à razão. Veja o que diz o verso 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, como diz o texto, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Perceba, então, no terceira parte eu tenho aqui a fé fazendo esse efeito, produzindo esse efeito. O homem entende e crê em coisas que são inacreditáveis ao sentido e à própria razão nesse particular. Então, nesse aspecto, irmãos, a fé é o fundamento. Vamos voltar para o verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso aqui é o sentido claro desse primeiro texto. Então, vamos pensar nesse primeiro verso, que é o nosso foco. Primeiramente, perceba, irmãos, eu tenho o efeito da fé, na descrição da fé. Perceba, onde a fé exige,
ela nos leva a ver o verdadeiro significado das palavras. Onde a fé exige, eu compreendo o verdadeiro significado daquilo que foi ordenado ou dito por Deus. Até porque eu preciso crer naquilo que está revelado, mesmo que eu não veja. Se eu creio, eu preciso entender. Então eu passo por princípio da própria hermenêutica. A fé me faz crer e ter o sentido daquilo que foi dito pelo próprio Deus, para que eu creia na verdade. A segunda coisa importante que é dita no texto, irmãos, essas instruções, elas não nos são dadas naturalmente, certo? Não são dadas naturalmente. Isso não é a minha capacidade de compreender, não é a minha inteligência, não é a minha própria habilidade pessoal. Não, aqui eu tenho outros aspectos. Veja, a fé na palavra de Deus é especialmente manifestada de 3 tipos. Ela é histórica, ela é miraculosa, ou ela é uma fé salvadora, fé justificadora. Entende? Eu posso crer. A fé pode ser histórica, a fé pode ser miraculosa, ou a fé pode ser salvadora, que é a fé que me justifica. Então eu vou, obviamente, aqui, irmãos, entrar com vocês diante desse quadro mais geral. Nós vamos retornar ao verso 1 e tentar compreender o que exatamente essa fé narrada nesse texto descreve sobre o Antigo Testamento, como aquilo que nós devemos crer e o que foi crido desde o princípio. Fé chamada salvadora, a fé que é a persuasão especial operada pelo Espírito de Deus no coração daqueles que são efetivamente chamados no que diz respeito à sua reconciliação e salvação por Cristo. Essa fé é a fé que os nossos pais tiveram desde o Antigo Testamento. Então, principalmente, o nosso foco aqui é tratar da fé salvadora. É o nosso objetivo. Não é tratar da fé histórica nem da fé miraculosa. É a fé salvadora, é o nosso ponto aqui em particular. Veja, embora na descrição, irmãos, e você vai olhar também no capítulo como um todo, capítulo 11, você vai perceber que existem algumas coisas que são adequadas para a fé. Obviamente, você vai ver isso no próprio capítulo. Entretanto, a gente pode dizer que no escopo geral desse capítulo, o que é principal aqui, irmãos, é que a fé que salva o homem é a fé que está em jogo nessa sessão inteira, do capítulo 11, verso 1 até o final. O que está em jogo é a fé redentora. Segunda coisa importante que é adequado frisar, é dito que essa fé, ela é o fundamento, ou ela é a substância. Ela é o fundamento, ou ela é a substância. E eu vou chegar um pouco nisso. O que essas palavras significam, O significado é o seguinte, irmãos: eles esperavam por aquilo que ainda não era. Perceba, eles esperavam por aquilo que ainda não existia. Então, entenda que não havia substância ainda. Quando você vai para os catecismos da igreja, para as confissões, por exemplo, no que diz respeito à doutrina do pacto, quando trata no capítulo 7 da nossa confissão presbiteriana em particular, quando vai para o parágrafo 5º, exatamente, do capítulo 7, diz assim: quando Jesus Cristo, a substância, veja que interessante, quando a substância, que é Cristo, chegou. O que é isso, irmãos? Ele está dizendo que ainda a pessoa dele não havia chegado, mas ele foi crido e quem creu foi redimido. Aguardava até que a substância chegasse. Então, preste atenção nesse detalhe particular. Irmãos. As coisas que são esperadas, mas ainda não são, ou que não tem ainda substância. Eles aguardavam e criam naquilo que eles não podiam ver. A fé
que eles creram, obviamente, o que eles possuíam, certo? Literalmente, eles criam nas promessas que foram feitas a eles. A fé concede a essas coisas que ainda não são uma substância, irmãos, no coração do crente. Vou repetir: a fé concede a substância daquilo que ele espera no coração do eleito. A fé concede substância. Ainda não chegou Cristo, mas a fé faz nascer Cristo no coração deles antes mesmo de Cristo ter nascido, mas porque foi prometido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. O que segue aqui, irmãos, é que essas coisas que nós acabamos de dizer, né? A fé é o fundamento, a substância, a saber, das coisas esperadas e as coisas não vistas. A fé é a substância das coisas esperadas e ainda não vistas. Tanto no que diz respeito aos pais do Antigo Testamento, irmãos, como no que diz respeito a nós também. Por exemplo, glorificação, plena e total santificação. Nós não vimos isso na nossa vida, mas nós aguardamos com total convicção. Com base em quê? Como é que nós chamamos isso a realidade se nós ainda não vimos? Mesmo nós, nessa época que vivemos, nós cremos naquilo que nós não enxergamos. Mas é o mesmo princípio, mas nos foi prometido e está assegurado na obra de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição e o fato dele ter adentrado os céus. Essa é a nossa plena e total convicção de que provaremos dessas coisas. Nós provaremos dessas coisas. Nós não vimos isso com os nossos olhos, os olhos do corpo. Nem eles também viram essas coisas com os olhos do corpo. Eles não viram o Salvador com os olhos do corpo. A fé precisava trazer a existência do que não existia, trazer a substância daquilo que era esperado. A fé, ela produz tal realidade, né? Produz tal realidade. Eles não tinham, irmãos, ser em si mesmos para aqueles que criam, nem também, né, tem para nós, como podemos ver no Deus. A verdadeira fé salvadora concedida a eles, dada a nós e dada a cada crente nessa terra, enquanto o mundo sobreviver e durar, enquanto esse mundo existir, ele concederá uma segurança de que aquilo que nos foi prometido nos é dado e nós podemos usufruir disso mesmo sem ver. Nós podemos nos alegrar com essas coisas mesmo sem tocar nelas. É verdade que não podemos contemplar todas essas coisas plenamente, mas na medida do tempo em que vivemos, no estado que nos encontramos, nós podemos usufruir dessas coisas sem dúvida alguma ainda nessa terra. É isso que nós podemos nos assegurar à luz das Escrituras. A fé salvadora tem esse poder, irmãos. O poder de quê? De conceder a eles tudo e todas as coisas. Conceder a eles um ser ou a realidade presente no coração, como sendo algo que é meu, da minha posse, tão real, que eu me deleito nisso como um cristão na minha alma, e eu sinto a doçura dessa glória, embora, irmãos, eu viva na miséria, ou que eu prove ainda nessa vida, da miséria, das dores e do sofrimento desse mundo. Eu posso, ainda nesse estado que eu me encontro, usufruir da glória daquilo que eu não vejo,
mas é trazido à realidade pela fé. E aqui nós adentramos talvez nosso ponto central, eu diria isso, irmãos. Perceba, evidência, veja que palavra é usada no texto. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O que significa isso? Em tese, duas coisas básicas. Primeiro, a fé é uma evidência. Deixa eu tentar explicar isso. Porque se eu falar preciso ver para crer, você vai entender o que eu quero dizer com evidência nesse caso. A fé é uma evidência. Isto é, a fé, ela nos convence e convence a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso julgamento, certo? De tal maneira, irmãos, que a própria razão, ela é submetida a confiar em tal coisa completamente. Crer nas promessas de Deus com toda a segurança. A fé, ela traz à minha mente a total convicção daquilo que eu não consigo ver. O segundo aspecto da evidência seria o seguinte: enquanto a vida eterna e todas as coisas que nós esperamos não são ou são para nós invisíveis e nós nunca podemos ver ainda nessa terra, e qualquer crente que vive nessa terra vai provar isso, essa fé salvadora dá poder e a propriedade de pegar essas coisas invisíveis que nunca foram vistas e apresentá-las de modo tão real ao coração do crente que o olho da sua mente consegue enxergar pela fé e ele vê e usufrui das coisas invisíveis e se alegra diante dessas coisas. Essa é a maravilha da evidência. A evidência aqui não é porque eu vi a vida eterna, é porque a fé, ela torna aquilo que não é aquilo que é, aquilo que não foi visto algo real no meu coração. É por isso, porque é tão importante esse conceito, irmãos. É por isso que isso vai acontecer com o povo do Antigo Testamento. É a mesma coisa que vai acontecer com os nossos irmãos do Antigo Testamento. Eles vão esperar da mesma maneira, essa mesma fé. Por isso a fé traz esse princípio aqui. O julgamento, perceba, não é somente, irmãos, convencido. O julgamento não é apenas convencido que tal coisa vai acontecer, mas a mente, irmãos, no que diz respeito àquilo que foi revelado pela própria palavra de Deus, ela concebe que essas coisas, elas estão realmente presentes diante dos meus olhos, e eu vejo essas coisas, e eu descanso nelas, e eu espero por elas. Vamos pegar um exemplo apenas, irmãos, que vai nos servir de grande utilidade aqui. Veja bem, a vida eterna é algo que eu espero, não é isso? A eternidade é algo que todos nós aguardamos. Agora perceba, a fé não é apenas, irmãos, fundamentada em argumentos infalíveis da palavra de Deus e das promessas de Deus. Não apenas isso. Não é apenas esse aspecto, irmãos, que vai convencer o julgamento do homem daquilo que vai acontecer, como nós podemos muitas vezes pensar. Mas essa fé também, como podemos ver, ela representa esta vida eterna aos olhos da alma, de tal maneira que a alma apreende e usufrui dessa vida eterna agora, em tal medida, irmãos, que essa pessoa vive contente nessa vida, plenamente contente nessa vida. O mundo e toda a felicidade presente, irmãos, comparada com a medida da alegria que eu tenho revelada na palavra de Deus e que eu creio,
não pode se comparar a alegria desse mundo com aquilo que eu espero no próprio Deus. Dessa maneira, a fé, ela faz isso literalmente. Ela torna presente aquilo que está ausente e faz visível aquilo que é invisível. A fé, ela torna presente aquilo que está ausente e visível aquilo que é completamente invisível. Invisível aos olhos do povo, né? E aqui eu posso ir um pouco mais adiante desse conceito, irmãos. O significado desse primeiro efeito é o seguinte: perceba, nós podemos ver qual instrução e o que a instrução dessa verdade ela pode falar conosco. O que essa verdade pode nos ensinar? Primeiro, enquanto a fé concede a substância e ser as coisas que não são, nós aprendemos que os nossos pais no Antigo Testamento, que viveram antes da encarnação de Cristo, verdadeiramente foram participantes do corpo e do sangue de Cristo. Por quê? Porque não é necessário que eles tenham visto Cristo, é necessário que eles tenham crido nessas promessas, e ela traz a verdade à existência, ela traz a substância à existência, mesmo que Cristo venha apenas posteriormente. Eles creram nisso. Os nossos pais se tornaram participantes, irmãos, do sangue e do corpo de Cristo. Se alguém imagina que isso é estranho, né? Alguém poderia pensar, irmãos, poderíamos pensar da seguinte forma, né? Posso garantir que é verdade que eles não tinham, essas verdades todas que eles aguardavam não tinham existência, isso é fato, mas eles receberam essas coisas. Veja que o autor da carta aos Hebreus, aproveitando a leitura que foi feita por toda a igreja, quando discursa sobre Moisés, ela diz o seguinte, no verso 24: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Veja, irmãos, ele creu nessas coisas, ele considerava o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, e era aquilo que ele aguardava, ele considerava superior à própria riqueza que ele via no Egito, a ponto de rejeitar a glória do Egito por aquilo que ele aguardava. Que coisa impressionante! A fé torna presente o que está ausente, ela chama a substância à existência antes da substância historicamente se revelar, antes dela se revelar. Nós aprendemos em Apocalipse 13, verso 8, que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes, desde o princípio do mundo. Está lá Apocalipse 13, verso 8, isto é, ele foi morto, irmãos, literalmente, lá e agora. Não apenas, ele não morreu apenas nos conselhos e nos decretos de Deus, não foi apenas lá, irmãos, mas em todo lugar, em todo tempo. O poder eterno, a eficácia, o mérito da sua morte, no que diz respeito ao coração do crente, poderia estar localizado até mesmo antes dele morrer. Poderia ser encontrado no coração de Abraão, poderia ser encontrado no coração dos patriarcas. Eles creram nessas verdades, sem dúvida alguma. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo. Agora perceba, veja, vamos para Cristo um pouco analisar essa realidade de Hebreus. Quando lá em João, no capítulo 8, verso 56, o Senhor Jesus diz assim: Abraão me viu. Que
Pois é. Lá em João 8:56, Abraão viu esse dia, viu o meu dia e se alegrou. Veja, irmãos, as duas palavras, ele teve alegria, ele se regozijou naquilo que não estava presente, mas foi trazido à existência. Ele se alegrou em Cristo. Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Não foi apenas um ato da capacidade de enxergar. Ele creu, isso trouxe efeito. Ele se alegrou, ele se animou, irmãos. Como pode isso, irmãos? Certamente não foi na razão que isso aconteceu, mas foi na fé e pela fé. É pela fé, pelo qual ele viu Cristo ali, irmãos, a ponto dele ter consolação muitos séculos antes. Ele foi consolado, ele se alegrou no que viu, no que ele próprio enxergou. Aqueles que vivem com Cristo, irmãos, podem ter certeza disso. Aqueles que vivem no tempo de Cristo, mas não creem em Cristo, estão piores do que Abraão, que viveu antes do tempo de Cristo e foi confortado com a realidade de Cristo. Não é o tempo que nos fará superiores aos nossos pais, mas o que nos torna iguais a eles é a fé, a mesma fé. É o que a palavra nos ensina aqui. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 3, irmãos, ele diz o seguinte: eles comeram, veja que coisa, do mesmo pão espiritual e beberam da mesma rocha espiritual. Ele diz: essa rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 3. Isso está sendo feito aos nossos pais, irmãos, aos nossos pais. Como que eles poderiam comer e como que eles poderiam beber Cristo antes de Cristo? Eles fizeram isso, irmãos, por uma causa: pelo poder da fé. Mais uma vez, que torna aquilo que é ausente presente ao crente. Pela fé, eles receberam Cristo de modo tão vivo, tão efetivo e com tanto benefício e conforto, como nós, desde que ele veio, eles receberam com a mesma alegria como nós, quando cremos em Cristo, pela mesma fé. Se alguém perguntasse, irmãos, como eles poderiam e como poderia a fé apreender aquilo que não era? Primeiro, fazendo ou dando-lhes interesse naquilo. Então, os pais são ditos aqui, eles pela fé receberam a Cristo, porque a sua fé deu a eles o direito e a sua condição em Cristo. Eles se tornaram membros do corpo de Cristo, e em seu coração eles sentiram a eficácia da sua morte e da sua ressurreição, por quem Cristo morreu e os santificou. Lembre-se de Abraão mais uma vez, no capítulo 26, quando o narrador, depois da morte de Abraão, e nós podemos enumerar os pecados de Abraão, podemos citá-los, não vamos fazê-lo por questão de tempo, mas você pode conhecer os pecados de Abraão. Mas no capítulo 26 é dito assim: Abraão, ele cumpriu toda a lei, todos os mandamentos e todos os
estatutos. Como é isso, irmãos? Como que Abraão é descrito como alguém que foi perfeito? Assim como eu e você, em Cristo, somos descritos como perfeitos. Aqueles que estão em Cristo já não há mais nenhuma condenação. O que é isso? Qual a lógica disso? Significa dizer que a obediência de Cristo foi imputada a nós. Nós somos contados como perfeito obedientes, como Abraão foi. Você vai para o primeiro livro dos Reis. Se a gente pode enumerar os pecados de Abraão, muito mais a gente pode enumerar os pecados de Davi. Quando Salomão ora a Deus sobre acerca da construção do templo, ele diz: abençoa-me como abençoaste meu pai Davi, que foi um homem reto, que cumpriu toda a tua lei, todos os teus mandamentos e todos os teus estatutos. Como, irmãos? Porque a justiça de Cristo foi imputada a ele. Ele recebe o conforto e a segurança pela fé. O conforto e a segurança pela fé. Onde a fé torna as coisas ausentes, presentes, aqui nós temos a verdadeira fé. Podemos ir um pouco mais adiante, irmãos. Nós podemos aprender também como nós devemos nos comportar. Aprendemos com os nossos pais, como eles creram, como eles aguardaram, o que eles aguardavam, o que eles esperavam e como isso afetava a vida deles. Nós podemos também pensar como isso deve funcionar para nós. Como eu devo me comportar, irmãos, em situações estranhas, em tentações que Deus costuma usar para exercitar seus filhos na fé tantas vezes. O Senhor, depois que recebeu seus filhos diante do seu favor, nem sempre, irmãos, continua a manifestar esse favor a eles, mas frequentemente ele tira de alguns dos crentes o sentimento por algum tempo. Ele não tira o fundamento, nem a verdade, nem a razão dessa lógica, mas ele tira o sentimento, porque em pecado, em transgressão, quantas vezes sentimos que a graça de Deus nos abandonou e o favor de Deus não está mais diante de nós. Agora você imagina, irmãos, posteriormente Ele pode mostrar isso para nós de um modo mais, de novo, renovar a nossa força, mudar a nossa sorte, nos tornar sensíveis de novo a essa verdade, de modo mais fervoroso, passamos a buscar. Mas e nesse tempo em que o favor de Deus foi eclipsado e que nós não conseguimos enxergar mais o favor de Deus? E o que é que eu faço nesse tempo? O Senhor não apenas obscurece o seu amor, mas nos faz sentir também, numa certa medida, a sua ira, e não poucas vezes nos sentiremos abandonados e longe do favor de Deus, onde nós não enxergamos nada. Como diz o texto de Atos no capítulo 27, se eu não me engano, quando Paulo está de viagem para Roma, o texto diz: por alguns dias eles não viam o sol nem as estrelas. Imagina a escuridão assim, num tempo em que você não enxerga nada, você não vê nada, você não pensa que existe favor aqui e agora. O que eu faço, irmãos?
Davi foi levado para uma situação como essa, onde os nossos pais no passado nos ensinam essas coisas. Sem desmarcar o texto de Hebreus, no capítulo 77 do Salmo de número 77, irmãos, no versículo 9. Esse salmo é belíssimo no seu todo, acerca desse tema, né? Veja, no verso 2 ele diz assim: no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. E aí vem o verso 9, quando ele diz assim: esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? O Senhor se esqueceu de ser gracioso, Senhor. A tua bondade não vai se manifesta a mim. O que eu faço num caso como esse, irmãos? A mesma lógica da fé dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Eu vou trazer à memória as promessas de Deus, o seu amor eterno. Eu vou lembrar da promessa que diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Eu vou trazer essa memória e vou lançar a minha alma diante dessa verdade, embora eu não sinta nada. Eu tenho toda a causa para me desesperar, então eu vou trabalhar contra isso. Você tem toda a razão, irmãos, para não crer. Então a fé se apresenta poderosamente. Lembre-se, o poder está na natureza da fé. O que exatamente que eu vou fazer? Aquilo que não é, vai vir à existência. Aquilo que eu não estou vendo se manifestará presente diante dos meus olhos. A mesma fé que os nossos pais tiveram nos será concedida. Traremos a memória das coisas, verdadeiramente, irmãos. Quando o favor de Deus parece ter sido perdido, e quando parece que não há existência do bem de Deus na tua alma, então o favor de Deus é o objeto adequado para a sua fé. Eu vou pensar no favor de Deus. Aquilo que não é, passará a existir. E você vai dizer que todos os anjos do inferno se coloquem contra a minha própria alma e pobre alma, se eu mantiver firme nessa fé, eles não vão me fazer sucumbir. Porque quando Satanás diz: você perdeu o favor de Deus, a fé vai dizer: embora o sentimento do favor de Deus foi perdido, entretanto, pela fé, Ele está presente. Eu confio exatamente naquilo que Ele falou. Exatamente isso, irmãos. Quando o Senhor fez isso com Jacó, quando Deus tirou o favor e lutou contra ele, parecia a ira manifestada. O que foi que Jacó fez? Ele lutou com Deus, ficou manco, mas ele foi favorecido pelo próprio Senhor. Isso é a verdade dos nossos pais. Pela fé,
eles tinham certeza das coisas que eram esperadas e a convicção de fatos que se não vê. Plena e total convicção. O ponto aqui é que essa convicção e essa certeza, a fé, ela não brota da minha capacidade de ter esperança, mas de confiar naquilo que Deus prometeu, na palavra. O que é que eles aguardavam, o que é que eles esperavam? Não era aquilo que estava no coração meramente deles, mas aquilo que Deus revelou na sua palavra, naquilo que foi prometido lá ao povo. Eles confiaram completamente no Senhor. Aqui nós podemos andar um pouco mais, irmãos, onde a fé é chamada evidência. Nós aprendemos que a natureza da fé não se levanta, não se mantém de pé em dúvidas, mas em certeza e segurança. Plena certeza e segurança. Os papistas vão negar completamente a ideia de que você pode ter certeza de fé. Mas não, nós podemos ter convicção. Como poderíamos resistir a tal coisa se o Senhor não nos desse certeza que nós estamos vendo aquilo que os nossos olhos não podem ver? Não podem ver. Se a fé, então, é a substância das coisas esperadas, então ela é uma substância para o crente. Literalmente é o que o texto diz. Lá no texto de Hebreus, no capítulo 3, verso 14, o autor diz assim, o autor da carta aos Hebreus diz, 3,14: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Guardamos firmes a confiança que desde o princípio tivemos. Isso é o conforto que nós podemos ter. E aqui, já partindo para as conclusões finais do nosso estudo, irmãos, preste atenção nisso. Como é que eu posso usar essa verdade ainda mais na minha própria vida? Como eu posso usá-la ainda na minha vida? Eu diria de duas formas. Primeiro, quando qualquer um de nós, irmãos, quando qualquer um de nós estivermos fora do alcance da tentação, então fora daquilo que é a própria tentação, podemos dizer assim, e aí a tentação não pode me alcançar, nós estamos confiantes na nossa força, mas quando somos atacados pelo maligno e pelo mundo, a nossa própria carne, ela vai encontrar dificuldade para resistir àquilo que se passa no nosso coração. Ora, entenda que é possível, podemos chamar assim, para a água, irmãos, para a água em si mesmo, podemos dizer assim, ela pode ser usada tanto para refrigerar quanto para aquecer. Eu posso pensar no mesmo objeto que pode simplesmente queimar ou me destruir, ou que pode me sarar e me curar. Eu posso olhar para as mesmas verdades e saber que se eu colocar a minha esperança no Senhor, eu estarei salvo de todas as consequências contrárias àquilo que se passa na minha própria tentação contra o pecado. É difícil dominar o teu pecado. Imagina quando vem uma tempestade de tentações. É difícil dominar um pecado que nós estamos lutando. Imagina quando Deus manda, ou quando Satanás vem contra nós com enxurradas de tentação. Essa doutrina do verso 11, do capítulo 11, verso 1, nos ensina apenas isso: apegue-se àquilo que está escrito, e o Senhor fará isso por você.
essa é a substância. Quando você for tentado, traga à memória as promessas de Deus, creia nelas, aplique elas a você mesmo, e então, irmãos, você poderá ser fortalecido mesmo diante das suas muitas guerras. Lembro-me de um jovem que entrou no gabinete certa vez. Para minha surpresa, um jovem muito crente, muito piedoso, mas que estava vivendo um momento muito difícil na sua vida, muito pessoal, e isso não era público, ele não tinha, ninguém poderia saber disso a não ser ele mesmo e o Senhor. Então ele entrou no gabinete e abriu o coração às suas profundas lutas, desespero de alma, até mesmo desânimo total. Eu lembro que deixei ele falar e ele chorou por algum tempo, desesperadamente, como se Deus tivesse abandonado ele. E foi exatamente aqui que eu trouxe ele para esse capítulo 11, verso 1. Nós abrimos o texto e fomos para cá. É aqui que a fé vai operar. Esse é o solo adequado para a fé prosperar. Você vai ver o que os teus olhos não podem ver. Você vai crer naquilo que o teu coração não pode sentir. Você vai tocar naquilo que as tuas mãos não podem apalpar. Você vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Vai ser exatamente isso que vai tirar você do estado que você se encontra. Então imagine, irmãos, embora você não tenha mais poder em você mesmo, como o fogo não tem mais poder para deixar de queimar, ele vai continuar queimando. Entretanto, enquanto você poder sentir a tua alma fortalecida contra todas as tentações, e você sentir a experiência dessas coisas, não pense que você está sendo forte por causa dos teus sentimentos, ou porque você está conseguindo ver coisas com seus olhos, porque você está provando coisas com as suas mãos. Não sucumba ao engano de achar que você se sente forte porque você consegue andar e tocar naquilo que você acha que é a tua segurança. Não faça isso. Mesmo na tua força, considere a fé que te sustenta. Porque o que te sustenta não é o que você toca, é o que você vê sem enxergar com seus olhos, as promessas do próprio Deus. Mais uma vez, irmãos, embora a maioria de nós estamos tranquilos debaixo da nossa própria árvore, na nossa própria casa, na nossa própria condição, nós sabemos que de repente a mão do Senhor pode vir sobre nós. E pobreza, aquilo que eu tenho pega fogo, o tesouro que eu acumulei é roubado, as traças vão corroer. De repente, aquele que é forte cai doente, aquele que está livre é preso, aquele que é cidadão é banido, aquele que tem tanta posse passa a perder, aquele que tem mesa farta passa a ter fome. Como eu glorifico a Deus aqui? Como eu me mantenho firme, irmãos? A fé verdadeira é essa.
repouse na palavra de Deus e creia nas promessas, não formalmente, mas verdadeiramente. Olhe para trás, para Abraão. Eles viram Cristo e a alma se alegrou. Moisés abandonou o Egito por causa de Cristo e nunca viu Cristo pela fé. A fé no Antigo Testamento é um padrão para nós nesse sentido. E nós podemos descansar nisso. Lembre-se, eu repito, creia nas promessas não formalmente, mas verdadeiramente. E isso nos fortalecerá de tal maneira, irmãos, de tal maneira, que isso será capaz de nos restaurar e nos fazer ir adiante naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Seguir a Cristo de modo bíblico e consistente, mesmo carregando a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ia após ele e siga-me. Nós vamos aprender. Nós vamos, mesmo com a cruz, mesmo andando em fidelidade, mesmo diante da crise, nós vamos continuar seguindo a Cristo. E Ele vai nos socorrer em todo o tempo. Esse poder maravilhoso da fé salvadora, irmãos, é capaz de resistir tentações e suportar toda a cruz nessa terra. É aqui que apenas esse versículo nos leva. Pela fé, eles tiveram a condição, como diz o texto, de ver aquilo que os olhos não podiam ver. Abel pela fé, Enoque pela fé, Noé pela fé, Abraão pela fé, todos os patriarcas foram um exemplo para nós, creram em Cristo e foram confortados, e mesmo diante das crises, suportaram a cruz e a luta desse mundo, sem retroceder, a ponto de o capítulo 11 de Hebreus terminar dizendo: o mundo não era digno desses homens. O mundo não era digno desses homens. Como nós temos que aprender com os nossos pais acerca da fé salvadora no Antigo Testamento. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos colocar nossa cabeça. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque nós somos trazidos à Tua presença para aprendermos de Ti e aprendermos das Tuas promessas, da verdadeira fé, da substância que é Cristo. Ó Deus, perdoa-nos, porque somos homens com uma fé tão pequena, Senhor. Diante do que vimos e ouvimos na Tua palavra, aumenta a nossa fé, nos faz confiar, Senhor, mesmo diante das inseguranças dessa vida. Fortalece-nos, Senhor, mesmo diante das fraquezas da nossa alma. Anima-nos, Senhor, mesmo na tristeza do nosso coração. Ajuda-nos a crermos em Ti verdadeiramente.
para podermos seguir ao Senhor, suportando todas as lutas dessa vida e recebendo do Senhor o conforto e a alegria ainda no tempo das nossas lutas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.